Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé desta semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Conhecimento da Fé está começando agora, trazendo para você uma reflexão sempre baseado na Sagrada Escritura, no ensinamento da Igreja e também a nossa catequese cristã. Muito obrigado pela sua audiência, a oportunidade que nos dá de estar com você nesse momento em que o nosso programa se inicia. Vamos juntos rezar pedindo ao Senhor que nos ajude a vivermos esse tempo quaresmal. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos pedindo a intercessão de nossa Mãe, a Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a você nesse início de programa. Faça parte hoje mesmo da nossa família de amor. Tome a decisão de nos ajudar a evangelizar. Entre em contato com a nossa central de relacionamento e envie sua mensagem ou seu pedido de oração para nós. Você também pode participar mandando seu comentário pelas nossas redes sociais, @Basílica Pai Eterno, ou acessando o nosso portal, paieterno.com. Assim você poderá encontrar caminhos para contribuir com a construção do novo santuário. Faça parte hoje mesmo da nossa família de amor, ligando para nós ou nos enviando uma mensagem pelo WhatsApp, no 62 3506 9800. Acessando o nosso portal paieterno.com, você também encontra informações para estar junto de nossa comunidade de fé. Se você está com seu smartphone, baixe gratuitamente, se você ainda não tem, o nosso aplicativo Pai Eterno. Lá você poderá acompanhar a programação da TV Pai Eterno e todas as celebrações que são realizadas na cidade de Trindade, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A campanha da Fraternidade 2025, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, aborda o tema Fraternidade e Ecologia Integral, com o lema tirado de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Deus viu que tudo era muito bom. A ecologia integral é um conceito muito caro ao Papa Francisco e é central na proposta desta campanha, que visa promover uma conversão ecológica profunda que integre aspectos espirituais, sociais, ambientais e culturais. E para aprofundarmos mais sobre esse tema da campanha da fraternidade, eu tenho a alegria de receber dois convidados muito queridos. Está conectado conosco o Frei Edgar Alves Pereira, ele que é frade franciscano, reitor do Santuário de Santo Antônio de Brasília e comissário da Terra Santa. Frei Edgar, bem-vindo. Muito obrigado. Olá, Padre Wellington. Que bom estar juntos. E também está aqui no nosso estúdio a Betiere França Albano Silva, vice-ministra da Fraternidade São Francisco de Assis, da Ordem Franciscana Secular. Betiere, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Paz e bem. Paz e bem. A gente começa primeiro trazendo aí essa reflexão da campanha da Fraternidade esse ano. E, Frei Edgar, quando nós olhamos para o cartaz da campanha da Fraternidade, me chamou muito a atenção a imagem de São Francisco compondo artisticamente ali o cartaz, lembrando-nos da sua tradução, por assim dizer, do cântico, né, das criaturas, mas em meio a uma cidade bem cosmopolita, né? Uma realidade de cidade aos moldes do nosso tempo.
Eu queria que o senhor fizesse uma leitura desse modelo que foi proposto pela CNBB, do cartaz que buscou trazer São Francisco cantando a criação em meio a esta realidade tão próxima de nós, que é a cidade, todo o contexto transformado e criado por Deus e transformado pelo homem. A CNBB foi muito feliz com a capa desta campanha da fraternidade. Assim que eu olhei, realmente me identifiquei, porque é o nosso seráfico pai São Francisco, estigmatizado. Nós celebramos o ano passado os 800 anos dos estigmas do nosso pai São Francisco, ou seja, as dores nas mãos, nos pés e o corte da lança. E este ano que estamos celebrando os 800 anos desta composição do Cântico das Criaturas. São Francisco escreveu esse cântico um pouquinho antes de sua morte, já estava com esses estigmas, portanto foi um momento de dor, de sofrimento, ele já estava praticamente cego, tantas outras dores que ele tinha, as dores estomacais, por causa de tantas quaresmas que ele já havia feito, e tantas outras coisas. Ele tinha vários problemas de saúde já no final de sua vida. Agora, ele demonstra nesse Cântico das Criaturas todo o amor a Nosso Senhor, a Deus, Deus Criador. Portanto, é um louvor a Deus que fez todas as coisas. E já falando da campanha da fraternidade, Deus fez e achou tudo muito bom. Então, realmente, a gente olhando para a capa consegue compreender toda essa espiritualidade do nosso seráfico pai São Francisco. E depois essa composição que foi feita ali, também muito interessante, tem toda esta fauna, flora, né? Tem aí essas aves e tudo isso. Tem o nosso IP, né? Que é de Goiás, que é aqui do nosso centro-oeste, e tem as cidades, né? As cidades tanto da favela, que estão um pouquinho aí muito perto do nosso pai São Francisco, quanto esses prédios que estão mais ao fundo. Então são dois tipos de cidade, ou seja, Deus fala, né, na cidade, Deus fala no campo, Deus fala na floresta, Deus fala no Pantanal. Nós temos aí todos esses biomas de alguma forma representados aí nesta capa. Fui muito feliz de colocar todos os biomas, de colocar a evangelização nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas favelas, onde existe a pessoa humana, aí está a evangelização. E o nosso seráfico pai, nisso tudo aí, trazendo essa espiritualidade, trazendo essa simplicidade, trazendo esse louvor apesar do sofrimento. Então nós temos só nessa capa realmente essa integralidade, ou seja, essa ecologia integral. O tema também muito propício, a temática toda que vai sendo desenvolvida agora nesta campanha da fraternidade, falando sobre a ecologia, trazendo todos esses aspectos, né, da ecologia, essa palavra que a gente utiliza hoje, que não era usada na época de São Francisco. O nosso seráfico pai São Francisco usava a palavra natureza para falar de tudo isso que foi criado por Deus, né, essa expressão que ele utilizava. E nós hoje usamos a palavra ecologia, que vai englobar as mesmas coisas. Então, eu vejo nessa capa algo muito, muito interessante. Já dá para a gente poder discutir vários assuntos sobre isto. E essa presença de São Francisco. São Francisco está ali, está louvando, está dando sua presença nesse mundo, nos biomas, também em toda essa diversidade, em toda essa pluralidade. Então, o nosso pai São Francisco trazendo para a reflexão de hoje. É um homem que viveu 800 anos atrás, mas que tem uma fala para o mundo de hoje. Muitas pessoas estão recorrendo a São Francisco, justamente porque, mesmo ele sendo um medieval, ele tem respostas atuais, ele tem a tradução daquilo que Deus fez para o mundo de hoje. Então eu vejo que este homem medieval, ele tem muito a nos dizer, Padre, e a Betieri, que é da nossa ordem, é franciscana como nós, e vai falar um pouco também certamente sobre isso, sobre esse aspecto interessante do nosso pai, um aspecto atual, né? Não estamos falando apenas de um medieval que viveu isso lá no passado e que talvez era mais fácil de ver, de tocar, né? Mas ele é atual, ele nos mostra como podemos viver isto hoje, né?
é a dona pobreza que ele escolheu e que nós, hoje, os franciscanos, escolhemos para nós. E tantas pessoas, franciscanos de coração, franciscanos de busca espiritual, que ao se identificam, né, quando olham para essa capa, se identificam porque São Francisco é muito atual. Agora, Betieri, como você acolheu essa capa, né, da campanha da Fraternidade desse ano de 2025, quando foi divulgada aí essa integração tanto de São Francisco, porque só a presença de São Francisco nesse cartaz já fala um pouco daquilo que a mensagem desse tempo quaresmal a CNBB deseja passar. Então, é com muita alegria, de fato, que a gente acolhe, né, esse novo tema, né, da CNBB. E dizer uma coisa importante, quando se coloca Francisco ali no centro, nos mostra a grande importância de olhar para a ecologia integral, não apenas com olhar ambientalista, não apenas como a casa comum que precisa ser cuidada, mas a primeira casa que também precisa ser transformada, convertida, que é a nossa casa, o nosso eu, o nosso interior. Francisco, ele passa por essa experiência de conversão, ele passa por essa experiência de transformação, para que essa transformação seja de fato plena nele e seja conectada ao nosso Pai. E assim ele exalta, e assim ele nos mostra que a natureza, hoje, ecologia, ela faz com que a gente possa ser uma via, um itinerário que a gente consegue atingir uma espiritualidade integral, que a gente consegue atingir uma profundidade no nosso encontro com o nosso Senhor. Então somos nós também criatura, mas guardiões da casa comum. E isso é algo fundamental para que a gente possa entrelaçar a presença de Francisco como aquele que nos aponta um caminho para a espiritualidade e para a ecologia integral. Frei Edgar, quando nós falamos da experiência de São Francisco com a natureza, propriamente, o que nós estamos dizendo? E aí eu quero que o senhor, claro, é um desafio aqui sintetizar isso, porque a experiência de São Francisco, a identificação dele com os elementos fundamentais da natureza é muito forte na vida dele e na sua experiência espiritual. Eu queria que o senhor pudesse trazer para nós essas realidades, talvez a partir até das fontes, né? Porque temos muitas fontes, as fontes franciscanas, por assim dizer, que trazem essa experiência. No começo, quando São Francisco viveu essa espiritualidade a partir daquilo que era a natureza criada por Deus, foi motivo de escândalo para a sua época? As pessoas estavam já preparadas para dar esse passo de olhar para a criação, olhar para a natureza como sendo esse espaço de contemplação da espiritualidade na sua realidade criada por Deus? O medieval, como nós também hoje, os modernos, né, temos essa dificuldade realmente de olhar para a natureza como esse dom de Deus, né, e acolher tudo como dom de Deus. E foi essa a conversão que o nosso seráfico pai viveu na sua vida. Estamos falando aí justamente deste homem rico, deste homem que tinha ali esse lugar para vender os tecidos e tudo aquilo, e ele foi criado desta forma, e assim ele queria se tornar um grande cavaleiro, ser reconhecido, foi para a guerra para tentar isto. Aí depois ele foi vendo que existiam outras coisas e abandonou tudo, né? Saiu da fortaleza que era a cidade de Assis, dos muros da cidade de Assis, né? E foi morar entre os menores, ou seja, fazer uma outra experiência, uma experiência de simplicidade, mas uma experiência de quem está vendo Deus em todas estas coisas. Então, por isso, ele passava a ter um olhar diferente para as coisas criadas. São todas dom de Deus, né? Então, a árvorezinha, a árvore grande, os animaizinhos que ele encontrava,
Ele protegia até mesmo as baratas, protegia as formiguinhas, né? Ele dizia para os frades, né, que deveriam ter ali na horta um espaço para as ervas daninhas, que também faz parte, né? Porque a gente vai tirando, né? Quem planta aí um alface ou qualquer outra coisa, você vai tirando ali aquelas que não deixam essas outras crescerem, né? Então eles falaram, deixa um pedacinho da horta ali para essas ervas daninhas, elas também são dom de Deus, deixa ali um pedacinho. Cuidava das formiguinhas, também tinha que ter um espaço para elas, e os outros, né? Então, não apenas a pessoa humana, né? Às vezes é mais fácil a gente entender que a pessoa humana é um dom de Deus. Aí São Francisco nos ensinou a olhar para a natureza, para toda a natureza, né? Para olhar o sol como um dom de Deus. Talvez também seja um pouco mais fácil de entender o sol, a lua. Agora, a água, às vezes é um pouco mais difícil, né? Porque a gente quer sempre explorar a água e assim por diante. Ele nos ensinou a olhar para a água como um dom de Deus, né? Então, essa água é pura, ela nos ajuda, é como a nossa vida, temos que buscar a pureza dentro de nós, né? E assim por diante. Então, todos esses elementos da natureza são dom de Deus, e por isso esse nosso olhar, né? Os animaizinhos, olha que São Francisco já doentinho, né? Estava falando dele já estigmatizado, doentinho, aí ele deitava no chão, porque ele era muito radical, né? Ele não queria cama, nada disso, então deitava no chão, aí vinham os ratinhos, roía o seu pezinho, tudo isto, e ele não espantava, ele deixava, os freis que ficavam ali cuidando, né? E tudo mais. Por outro lado, tem também essas cenas interessantes de vir a cotovia que vinha cantar de manhãzinha para trazer um sorriso para ele, e ele ficava olhando ali pela janela, o som, né, da cotovia e tudo isso, os outros passarinhos que vinham ali cantar para ele, e isso alegrava seu coração. Também está nos louvores, também está no Cântico das Criaturas, todo esse louvor, né? Então, ele tinha essa relação interessante, uma relação muito bonita com as coisas criadas. Então, eu vejo assim, que essa pergunta sua é muito boa para a gente poder pensar nisso. Como podemos fazer, na realidade, a nossa relação com as coisas que Deus fez, né? Qual a minha relação hoje com a água, né? A água já vem toda aí nos seus canos e tudo, a gente nem consegue ver direito. Como que nós temos uma relação com o rio, né? Relação com o mar, o que nós estamos fazendo? Na Terra Santa, nós estamos lá agora com esse grande problema com o Mar Morto, né? Ele está diminuindo. Então há uma grande discussão para nós ali, como vamos salvar o Mar Morto nesse sentido, né? Vamos trazer água da onde? Vamos trazer água ali do Mar da Galileia, vamos trazer água de outro lugar, vamos, de alguma forma, o que nós estamos fazendo para salvar o Mar Morto? É um grande estudo, né? Perfeito. Entre nós, entre o povo de Israel, né, a Jordânia, está todo mundo estudando, pensando. Você vê que uniu, né? Uniu a Jordânia, uniu que do outro lado está a Jordânia, lá de cá está Israel. Então uniu todos esses povos para dizer, não podemos deixar o Mar Morto morrer, não podemos deixar fazer isso. Então como vamos salvar, né? Mesmo que ali no Mar Morto não tenha vida e tudo isso, né? Mas é água, é um dom de Deus, o povo de Deus passou ali, é interessantíssimo, faz parte, né? E aí a gente se une em redor disso. Pessoas de culturas diferentes, pessoas que pensam diferente e estão discutindo como salvar o Mar Morto. Isso no nosso país existiu também com outras coisas, né? O Rio São Francisco ou com outro rio, de repente tem ali algum outro problema, seja com mineradora, seja com outra coisa, e aí tem essa discussão, como vamos salvar aquele rio, como vamos salvar aquela floresta, né? Então qual a minha relação com a floresta? Nós aqui do Cerrado, né? Estamos perdendo aí o nosso bioma Cerrado, está cada vez menor, você sabe disso, você também é do Centro-Oeste. Então, como está a nossa relação com isso? Eu acho que essa campanha da fraternidade nos trouxe isso, né? Não no sentido politizado demais, né? Não é esse o sentido. A Betiere falou bem aí, para a gente não ficar só nessa coisa de ecologia e tudo, né? Partir por esse lado, mas partir pelo lado espiritual mesmo, né? Qual a minha relação
com o cerrado? Certo. Será que eu estou protegendo o cerrado? Será que eu estou ajudando a destruir mais ainda o cerrado, né? Não só essas grandes empresas, ou seja lá o que for, que esteja destruindo aí o cerrado, mas o que eu estou fazendo para melhorar, para ajudar, né? Então, toda essa relação, né, que eu tenho com a água, com o sol, com o fogo, né? Também é algo muito interessante. Nós sofremos muito aqui no Centro-Oeste, sofremos muito com o fogo, né? Mato Grosso, tudo isso, tanto fogo. Tivemos aí no final do ano passado todas essas dificuldades, né? De queimadas e tudo isso, algumas provocadas até mesmo por nós, por pessoas humanas, provocadas por querer, o que é pior ainda, né? A pessoa ir lá e colocar o fogo. Não é que ela se distraiu, não é que ela jogou lá sem querer ou alguma coisa que incendiou. Ela foi lá e colocou o fogo. Então, essa relação que eu tenho, né? Eu acho que São Francisco nos questiona sobre isso. E nos questiona de coisas atuais, realmente, como a sua pergunta me faz pensar aqui. Sim. Né? Aquilo que nós podemos fazer hoje mesmo, né? Aquilo que nossa relação, o que eu estou fazendo para melhorar. Vamos começar com o nosso lixo, por exemplo. O que eu estou fazendo? A gente fala do lixo de uma coisa, do lixo de outra. O que eu estou fazendo em relação a isso? A campanha da fraternidade, ela nos dá aí uma série de possibilidades para reflexão. Nosso programa só está começando. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na volta nós vamos continuar refletindo com a Betieri, que é da Ordem Franciscana Secular, com o Frei Edgar, que está conectado conosco, para falarmos um pouco sobre este tema da campanha da fraternidade. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé dessa semana, trazendo uma reflexão especial sobre a campanha da Fraternidade 2025, que aborda o tema da fraternidade e ecologia integral. Lembrando, o livro do Gênesis traz como o lema "Deus viu que tudo era muito bom", no capítulo 1, versículo 31. Estão conosco o Frei Edgar, lá em Brasília, do Santuário de Santo Antônio, e a Betieri França Albano Silva, ela que é franciscana da Ordem Franciscana Secular. Betieri, quando nós falamos da campanha da fraternidade, e aí o Frei trouxe uma série de reflexões no primeiro bloco, mas eu queria começar a partir lá do princípio, do contexto de Francisco. Ainda não havia uma reflexão no tempo de São Francisco sobre preservação da natureza, realidades de mudança climática. Isso é muito do nosso tempo, da nossa realidade. E o Frei trouxe um detalhe dizendo que para o medieval isso era uma dificuldade. Nós podemos dizer que ao contemplar tudo que Deus fez, como vai dizer o livro do Gênesis, né, e a experiência que São Francisco faz, ele contempla a mão de Deus diante de tudo isso, nas coisas mais simples e nessa realidade criada dentro do bioma onde ele estava, dentro das realidades onde ele se inseriu? Sim, o que a gente pode observar na vida de Francisco é que quando ele faz essa transição do homem velho que ele era, né, um homem rico, e ele passa agora a abraçar a dona pobreza, a mãe pobreza, ele encontra na simplicidade da vida
Deus. Ele vai encontrando essa voz de Deus nessa sua caminhada de conversão. E ao encontrar a voz de Deus, o Gênesis começa a fazer muito sentido na vida dele, porque Deus fez e tudo era muito bom. Então, Francisco ele começa a enxergar não só no leproso, que no início do seu processo de conversão tem uma figura importantíssima, mas também agora ele passa a observar tudo aquilo que está ao seu redor, aquilo que o toca profundamente. Então, ao ver o vento que toca o teu rosto, ao ver a terra que o seu pé pisa, ao ver o fogo que esquenta, a água que tanto refresca, ele vai tendo uma conexão a partir daquilo que é a criatura de Deus. Então, Francisco, ele nos traz ali, já há 800 anos atrás, uma reflexão que para aquele momento não era tão importante assim, mas agora ela vai abraçando ao longo do seu processo de transformação e caminhada um papel fundamental. É por isso que hoje nós temos Francisco como o pai da ecologia, de certa forma. A gente desmistifica isso um pouco, dizendo que esse processo faz parte de um itinerário espiritual que ele abraça, aonde passa por essa experiência de ser, de certa forma, um guardião das coisas de Deus. E aí aquilo tudo que Deus cria e tudo que Deus criou lhe faz agradável aos olhos. Tudo aquilo que Deus criou lhe faz agradável ao coração. E aí sim, Francisco, um homem contemplativo, um homem que tinha uma profundidade muito grande nessa espiritualidade, ele sabia que não estava pronto. E por isso, nesse itinerário, ele vai caminhando cada vez mais e se aproximando ainda mais das criaturas de Deus. Então, ele percebe que com essa via de descobrir Deus nas pequenas coisas, na simplicidade, ele então também consegue atingir mais e mais e mais essa profundidade na espiritualidade. Então a gente consegue observar claramente o quanto, e de novo digo, como foi feliz a campanha da fraternidade, trazendo Francisco ali naquele centro, por ser esse exemplo de um homem que buscou Deus nas coisas simples e nas suas criaturas. Frei Edgar, como nós podemos compreender essa relação entre o tema da campanha da fraternidade e ecologia integral, com a espiritualidade franciscana? E aí, dentro dessa realidade que se complementa, né? Sim. A nossa espiritualidade, ela nos fala, então, de fraternidade, né? Aí nós temos todo esse jeito de São Francisco de falar que somos todos irmãos, e por isso não existe mesmo entre nós, né, o nosso governo, então não é para sempre, vai mudando as pessoas, e por isso você fica um tempo num governo, depois você sai e volta a ser um frade do mesmo, iguais aos outros. Então, fraternidade, são todos iguais. Assim também, esta mesma relação com a natureza, né? Ou seja, com a ecologia, somos iguais, somos criatura de Deus, né? O que nós fazemos às vezes é usarmos a nossa inteligência para podermos nos manter, né, nesse mundo. Agora, esta é uma espiritualidade do nosso Pai que passa justamente com esse olhar da ecologia. Então, nós temos a fraternidade, nós temos aí a simplicidade, que a Betia destacou tão bem aí, né? Ou seja, a simplicidade, Padre, do necessário, né? Então, você tem o necessário, isso é suficiente. Então, por isso não existe dentro da nossa espiritualidade esse acúmulo de coisas ou ainda essa exploração das coisas, né? A exploração da natureza, o necessário. Então, se você tem que ir lá pescar ou se você tem que fazer uma outra coisa, é o necessário para a sua vida ali, pronto. Então, essa simplicidade do necessário. E aí está dentro disso que nós temos aí. A humildade, né, de reconhecer que nós estamos no mundo, que fazemos parte, mas que tem o animalzinho, que tem também a fauna, tem a flora, e temos que conviver, temos que achar essa harmonia.
Então nós temos que achar essa integralidade, né? E aí nós temos toda essa vivência, portanto, desses elementos da nossa espiritualidade colocados em prática. Então, o nosso seráfico pai, São Francisco, ele nos ensinou isto, a termos um olhar atento para as coisas de Deus, né? Dos filhos de São Francisco, Dom Scotus, que é um grande filósofo, ele nos ensinou que quando a gente anda, né, assim, no gramado, né, então na grama ali, você anda ali, você está andando em Deus. É uma expressão medieval, logicamente, né? Dom Scotus é um pouco depois de São Francisco, mas só para entender assim, o que nós estamos querendo dizer com isso, né? Para a gente ver Deus em todos os lugares. Isso às vezes não foi bem entendido, mesmo na época de Dom Scotus, mas hoje em dia sim, tanto que ele é considerado hoje um santo, né? Já foi beatificado, santificado e hoje é reconhecido, porque a sua fala, embora seja uma fala medieval, hoje traduzindo, seria, olha, você ter um respeito pela ecologia, né? Você ter um respeito pelas coisas criadas, que são as expressões que hoje nós utilizamos e que os filhos de São Francisco e também as filhas, evidentemente, leigos e leigas, amigos e amigas de São Francisco, já viviam no primeiro século franciscano, ali desta experiência de São Francisco. Então, seja Dom Scotus, seja os outros primeiros, o nosso querido Santo Antônio, né, que pregava para os peixes, que às vezes ele chegava numa cidade e não era bem recebido pelas pessoas. Então ele falava, eu vou falar ali com os animaizinhos, né? Vocês não querem me escutar, né? Então eu vou ali falar com os animaizinhos. Então, me parece que dentro da nossa espiritualidade, então, fraternidade, humildade, esta simplicidade do necessário, nós temos também dentro disto a oração, que aí não podemos esquecer, que é um grande pilar para nós, né? A oração, a meditação, o comprometimento, né? A fé e razão juntos, né? A fé e a praxis, aquilo que a gente reza dentro da capela, a gente coloca em prática em relação à natureza, com relação com as coisas, né? Como eu falei, desse cuidado que nós temos que ter hoje com o lixo, que temos que ter cuidado com o plástico, que temos que ter o cuidado com todas estas coisas hoje em dia, né? E que também eram coisas complicadas na época do nosso seráfico pai São Francisco, mas que ele dizia, olha, vamos ter uma relação, né, com estas coisas criadas com Deus. Sim. Então, me parece que aí está a nossa espiritualidade e o tema da campanha da fraternidade. Perfeito. A gente poder olhar os nossos elementos da nossa vida espiritual e como podemos vivenciar isso. Perfeito. Betieri, quando nós olhamos para esse tema da campanha da fraternidade, né, da ecologia integral e da fraternidade, o texto base da CNBB destaca a importância da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que inclusive ele assina quando ele vai até Assis, né, diante ali do túmulo de São Francisco, ele assina essa encíclica. É um ato profundamente simbólico, profético. Como é que você observa a importância da encíclica Laudato Si para esse tema da campanha da fraternidade desse ano? Sim. A encíclica Laudato Si, ela vai trazer para a gente a base, né, até inclusive do próprio texto, né, da campanha da fraternidade. Ela destaca Francisco, então o Papa Francisco começa assim, destaca Francisco como um santo, que é o cuidador, um guardião das coisas de Deus, naquilo que se contempla, guardar a casa comum, cuidar da casa comum. Então, a Laudato Si é uma encíclica que fala muito forte em nós e nos faz refletir, já desde anteriormente, a necessidade de ações, a necessidade de poder sairmos do nosso próprio lugar e olhar o lugar do outro. E assim converge perfeitamente com a proposta da campanha da fraternidade. Fraternidade e ecologia integral. Então, baseado nesse texto,
que, na minha opinião, é um grande texto do Papa Francisco, a Laudato Si. Ele vai fazer com que a gente traga, então, um pouco mais de uma reflexão profunda, não ficar na superfície, na superficialidade do tema. Às vezes a gente faz e vê muitas iniciativas e propostas que são importantes, mas algo que temos discutido muito é a necessidade de nos aprofundarmos a ponto de transformar de fato as nossas ações em vivências, em práticas. Isso a Laudato Si nos traz, então, a necessidade de conversão, mas uma conversão que não é só para o período quaresmal. Não é uma conversão que é só para uma proposta, que é uma proposta finita, mas sim o cuidado com a casa comum. Então, esse bem comum, a gente costuma dizer que nós não temos um plano B. A gente só tem essa terra aqui que o nosso Senhor nos deu. Então, temos que cuidar da casa comum. Frei Edgar, quando a gente fala, então, da importância da encíclica Laudato Si, é um documento que eu me lembro, aqui eu entrevistei muitos padres, bispos, que destacaram a relevância dessa encíclica, mas uma fala que eu ouvi do padre Josafá, ex-reitor da PUC-Rio, e que é doutor dentro dessa realidade, se não me engano, em botânica, ele me dizia que ele esperou cerca de 30 anos para que a igreja pudesse trazer uma palavra sobre essa reflexão de integração da ecologia como um todo, né? Como é que o senhor observa o papel dessa encíclica Laudato Si na escolha do tema da campanha da fraternidade esse ano? Eu acho que tem muito a ver. A Laudato Si é interessante porque outro dia eu estava pensando sobre isso. A Laudato Si, ela realmente foi uma carta impactante, né? Ela impactou a nós, os franciscanos, por causa dessa espiritualidade do nosso Pai, impactou as pessoas de um modo geral, né? E impactou até pessoas não católicas, justamente por falar desse tema que é tão atual, sobre a ecologia, a integridade da ecologia, né? Então essa ecologia integral, tudo isto. Agora, é interessante porque essa carta, ela realmente impactou as pessoas. Quando você lê, você se sente tocado, olha, isso aqui realmente é algo que a gente tem que pensar, tem que discutir, tem que refletir, está acontecendo alguma coisa. A gente percebe isso, tanto calor, né? Depois tanta chuva, a gente já não sabe muito bem agora os meses que vai chover de verdade. Antigamente a gente sabia isso com mais clareza, nesse período não chove, nesse período sempre tem calor e assim, agora parece que deu uma misturada, de repente é época de calor, chove, ou o contrário. Então parece que as coisas dão umas complicadas assim no mundo do clima e tudo isso. E essa encíclica, ela é interessante porque realmente ela, quando você lê, né, eu vejo isso, né, e como que surgiu coisas a partir daí, né? A economia de Francisco e Clara, que no nosso país chama economia de Francisco e Clara, né, que nasceu por aí também, nasceu dessa experiência. Depois as outras encíclicas que vieram em seguida, outras cartas do Papa que vieram em seguida também, elucidando algum tema, alguma outra coisa. O nosso ministro geral que escreveu sobre isso, outros ministros gerais da espiritualidade franciscana. Tantos cursos nasceram disto, missão Laudato Si, o pastoral Laudato Si, hoje em dia está falando de pastoral Laudato Si. Eu acho isso tão interessante, né? Que está nascendo uma nova pastoral por aí, né? ou uma missão, ou um outro tipo de pensamento, de poder, olha, estamos precisando conversar sobre isso. Então, para mim, a Laudato Si foi muito interessante. O Papa foi muito feliz nisto. Muito feliz nessa carta, as expressões que são utilizadas ali, as palavras, né, que impactaram muitas pessoas. E dali vai surgindo tantas outras discussões, né? Eu vejo grupos, né, em Brasília mesmo, grupos que estão se reunindo para ler, e de repente agora, né, por causa da campanha da fraternidade, eu estava falando numa outra paróquia sobre isto, com outro grupo, ele fala assim, mas é verdade, agora vão ter que voltar um pouquinho para ler Laudato Si, para ler Fratelli Tutti e depois atualizar mais um pouquinho com esta outra que foi lançada mais recentemente, agora Laudato Deum, né? E assim por diante, para chegar nessa
agora da campanha da fraternidade. Quer dizer, perfeito. Em pouco tempo, essa carta ela fez assim uma abertura grande dentro da nossa igreja e até fora da nossa igreja. Então, essa carta ela impactou muito, padre. Realmente é extraordinária. Perfeito. Nós vamos fazer o nosso segundo intervalo e na volta vamos continuar falando sobre a campanha da Fraternidade 2025. Esse ano traz um tema de grande relevância e impacto na nossa vida, fraternidade e ecologia integral. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o conhecimento da fé dessa semana, que reflete a campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Ecologia Integral. Vale lembrar que a campanha da fraternidade é uma experiência genuinamente brasileira, né? Nasce da necessidade de termos uma experiência de compromisso social com o tempo da quaresma que é vivido em todo o mundo. Mas a experiência da campanha da fraternidade, ela nasce aqui, no nosso Brasil, especificamente na região nordeste do nosso país, ali no Rio Grande do Norte. É preciso observar isso, e aqui nós temos dois convidados, o Frei Edgar, que é reitor do Santuário de Santo Antônio em Brasília, e a Betiere França, que é vice-ministra da Ordem Franciscana Secular, para refletirem essas realidades. O Frei Edgar, no último bloco, o senhor nos lembrou que o Papa escreveu uma segunda carta que completa a Laudato Si, que é a Laudate Deo, não é isso? Uhum. Então, isso, exatamente. Essas duas cartas, eu queria que o senhor pudesse falar da relação dessas duas cartas para a teologia, para a vida da igreja no momento atual. É um louvor, né? Um louvor a Deus. Então, a Laudato Si fala justamente dessa expressão do dia a dia, da expressão da ecologia, né? E a Laudato Deo falando justamente da espiritualidade, né? Trazendo mais para o lado espiritual, mais para o lado da pessoa humana, da sua conversão, assim como São Francisco viveu a sua própria conversão, a sua mudança de vida, né? Então, de um desregramento, né? De uma vida totalmente mundana, ele muda para um cuidado, né? Para um cuidado da casa comum, para um cuidado da pessoa, para um cuidado de si mesmo. Então, eu vejo a relação dessas duas cartas, que faz um impacto muito grande hoje em dia nas pessoas, nesse sentido, né, desse louvor, né, do louvor a Deus, que fez a pessoa humana, viu que era bom, fez as coisas da natureza e viu que era bom. E realmente essa é uma expressão interessante, né? Viu que era bom, quer dizer, é suficiente. Não precisamos inventar mais coisas que isso, já está bom. Né? Então, esse contentamento, né? Esse viver com o necessário, a simplicidade do necessário. Então eu vejo aí com uma beleza muito grande essas duas cartas. Perfeito. Betiere, como você observou essas duas cartas do Papa Francisco acenando para uma realidade que o próprio São Francisco já sentia e já apelava para aqueles que compartilhavam com ele dessa espiritualidade? Sim. As duas cartas, elas são complementares e elas vão trazer para a gente, então, uma necessidade de, como eu disse anteriormente, uma conversão, mas é uma conversão verdadeira. Ela é profunda, ela é real. Então, eu, de um lado,
tenho aquilo que é o que o Senhor vai criando, as coisas da natureza. Por outro lado, eu tenho o ser, eu tenho o homem, eu tenho a mulher, que tem uma necessidade nessa conexão importante. Essas duas cartas, então, elas se complementam e trazendo a espiritualidade franciscana, vai mostrar para a gente que são nas coisas pequenas que nós devemos observar, que é no nosso dia a dia que a gente vai vivendo esse processo de comunhão com Deus. É uma comunhão que ela se faz não nas coisas grandiosas que se mostram, mas nas coisas que vão acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então isso já vai nos acenando para gestos que são concretos, gestos que são possíveis, gestos que são viáveis, para que nós possamos viver não apenas num tempo quaresmal, mas que esse tempo seja de fato um tempo, como propõem as duas cartas, ligadas, interligadas e unidas, um tempo que nos acena para uma eternidade. Então isso é muito importante a gente entender. Francisco, ele vai até o fim na sua opção por Deus. Ele vai profundamente na sua opção por Deus. E assim, ele é o imitador do Evangelho. Ele busca o Evangelho como algo que é fundamental na sua transformação. Assim também devemos ser nós. Não devemos apenas ficar em momentos que são de reflexão, importantes, é claro, mas talvez tão passageiros e vamos sendo engolidos pelas coisas do dia a dia. As duas cartas nos mostram isso. Essa necessidade que devemos ter de nos abster simplesmente daquilo que é ruído no nosso dia a dia e fazer com que diariamente, cotidianamente, possamos ter uma busca das coisas simples para que a gente possa, de fato, viver na plenitude proposta pelo nosso Senhor. Frei Edgar, quando nós questionamos as pessoas, né? Sempre a campanha da fraternidade ela busca motivar ações que sejam voltadas para uma prática de compromisso social dentro da quaresma. O tema, como a Betieri bem lembrou, não é somente para o tempo da quaresma. E eu acho que isso está bem explícito no texto base, que todos são convidados a ler, conhecer, que não é somente nos 40 dias que nós devemos viver essa fraternidade e a integração com a ecologia integral. Mas que passos o senhor sugeriria, por exemplo, para quem nos acompanha, para que essa quaresma seja efetiva a partir da própria família, a partir da realidade do compromisso da comunidade e assim ter consequências, é claro, nessa contemplação e nesse reconhecimento de que a gente é parte de uma casa comum? Bom, a experiência que eu posso dizer é justamente começar por si mesmo, olhar para dentro de si mesmo, a sua relação com a ecologia, com a natureza, com as coisas criadas por Deus, né? Qual a sua relação hoje com os animaizinhos que estão aí, com as árvores, com as outras pessoas humanas. Então, a sua relação como um todo, né, com a ecologia integral. E ver as suas próprias ações, se as suas ações não estão destruindo, né, destruindo a natureza, né? Eu vejo aí, ando muito, né, e na estrada eu vejo às vezes a pessoa jogando alguma coisa do seu carro por lá de fora, seja uma garrafa de água, seja o plástico, né, com a garrafa vazia, seja de algum outro material, ou seja, aquilo ali vai ficar ali quantos anos? 100 anos, 150 anos, sei lá, cada material é diferente um do outro, né? Agora, então você está destruindo, é a sua relação, né? No dia a dia, na prática do dia a dia. Então, qual a sua relação com a ecologia? O que você realmente está fazendo mesmo, né? Então, começa por nós, né? Então, primeiro por mim, o que eu estou fazendo, depois pela minha comunidade, a minha paróquia, meu santuário, o que a gente realmente está fazendo na prática, no dia a dia, e depois a sociedade como um todo, né? O que nós estamos fazendo como sociedade. Então, uma das linhas que eu penso é realmente a gente falar, olha, temos que discutir, temos que conversar sobre isso. Então, a campanha da fraternidade nos trouxe isso.
Então não tenha medo de discutir isso, de levar para o CPP, de levar para uma outra reunião, de repente na sua pastoral, vamos discutir uma meia horinha sobre isso, o que nós podemos fazer, vamos discutir, vamos conversar, vamos ver opiniões, vamos ver um vídeo. Tem uns vídeos aí muito interessantes, a própria CNBB lançou uns videozinhos aí muito interessantes, de 3 minutinhos, que ajudam, né, a gente a pensar um pouquinho sobre isto, e tantos outros materiais, Padre, que já apareceram, né, que estão aparecendo e que podem ser utilizados e numa pequena discussão. Então acho que a primeira coisa é conversar. É escutar, né? A gente brinca muito sobre isso, né? Que a gente tem que aprender a escutar, né? Então escutar, deixar aquilo entrar dentro da gente, fazer uma conversão verdadeira realmente. Então me parece que a primeira coisa é isso, e depois é o agir, é o colocar em prática, é a nossa mudança. O que eu vou fazer para realmente melhorar isso? Então eu estou vendo aqui, tem esse papel, ok, o que eu vou fazer com isso? Então vamos mudar, né? Estava feito de uma forma errada, o que eu vou fazer daqui para frente? E ter essa coragem de mudar a própria atitude. É isso aí. Eu quero aqui já agradecer, o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero agradecer a participação do Frei Edgar. Frei Edgar, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço. Obrigado, um grande abraço. Eu tô bom passado. Bom passado. Paz e bem. Paz e bem. E, Betieri, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, agradeço imensamente em nome da Ordem Franciscana Secular, né, da família franciscana, a participação. Paz e bem. Paz e bem. E nosso agradecimento também a você, caro telespectador, que nos ajudou a refletir esse tema da campanha da fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, até semana que vem com mais um Conhecimento da Fé. Um abraço.